Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Justiça da Flórida, que mandou intimar o Xandão. O seu Xandão está intimado, meu amigo. Recebeu uma intimação da Justiça da Flórida para responder ao processo lá do Rumble e da Trump Media, né? A gente já falou sobre esse caso. O Rumble e a Trump Media querem que a Justiça da Flórida decrete que as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais nos Estados Unidos e que o Alexandre de Moraes seja responsabilizado pessoalmente por isso, não a entidade governo brasileiro, mas o Alexandre de Moraes, pessoa física, e além disso quer a indenização pelos prejuízos causados por essa ordem dele, que é uma ordem ilegal, né? A ordem dele, por exemplo, diz que o Rumble tem que ter escritório no Brasil, sendo que não há nenhuma lei brasileira que determine esse tipo de coisa. Não há nenhuma lei assim para esse tipo de coisa. Ou seja, se essa ordem, se a Justiça da Flórida decidir a favor dos americanos, o Alexandre de Moraes vai ter problemas seríssimos, isso tudo, independente de lei Magnitsky e de qualquer outra coisa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sólido Líquido Barroso, Meu Macho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Justiça dá prazo para Moraes contestar a ação do Trump e da Trump Media e do Rumble, né? Ou seja, a Justiça americana emitiu uma ordem, emitiu uma intimação para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem 21 dias para responder. Repara que o pessoal lá é mais educado, não tem esse negócio de responder em 48 horas e coisa e tal. Mas eles estão fazendo a coisa do jeito que é correto. É uma intimação que vai ser mandada pelo Ministério da Justiça americano para o Ministério da Justiça no Brasil para ser entregue ao Alexandre de Moraes. É uma ordem contra o Alexandre de Moraes, né? A gente já mencionou essa ação que está acontecendo lá na Flórida. Essa ação deriva do fato de que o Alexandre de Moraes emitiu uma série de ordens para a Rumble e para a Trump Media, que é a dona do Trump Social, que é a rede social do Trump. O Trump é um dos donos da Trump Media, né, o principal dono da Trump Media, embora neste caso ele não esteja atuando. Ele hoje é o presidente americano, quem está cuidando disso são os sócios dele lá, o responsável dele pela empresa. Mas é bom lembrar que é o Trump por trás disso daí, né? E os casos são justamente ordens que o Alexandre de Moraes mandou para a Trump Media e o Rumble para censurar determinadas pessoas, né? Ordem de mordaça, como eles chamam aqui, gag order, né? Aí, além disso, eles exigiram também que, como essa ordem é uma ordem inexequível, é uma ordem considerada inválida pelo Tribunal da Flórida, o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes puniu a empresa por isso, ou seja, determinou que a empresa fosse proibida de operar no Brasil. Se você tentar acessar o Rumble daqui, ele não está funcionando nesse momento, rumble.com. Então, como essa ordem é ilegítima e causou prejuízos ao Rumble, então a empresa quer que o Alexandre de Moraes, na pessoa física, seja declarado responsável por isso e tenha que indenizar as empresas lá nos Estados Unidos. Tá vendo aqui? Eu não entro, o Rumble não está conseguindo contato, está bloqueado na Anatel, né? Só com uma VPN. Se você for com uma VPN, é bastante fácil aqui, é só conectar aqui a VPN e rapidamente você consegue a conexão. Mas evidentemente isso gera um prejuízo para o Rumble, né? O que o Rumble está dizendo? Olha só, o próprio tribunal considerou que a ordem é uma ordem ilegítima. A gente não obedeceu a ordem. Aí agora ele está punindo a gente por isso. Quer dizer que ele está punindo a gente por uma ordem que é ilegítima. Não pode, né? Ele não pode fazer isso. E então a questão toda é exatamente que tem que indenizar. Ele está cometendo uma ação fora do Estado brasileiro. O ponto deles é esse: o Alexandre de Moraes não está agindo de acordo com a Constituição brasileira, porque não existe nada em absolutamente nenhuma lei brasileira que exija a presença física de empresas no Brasil. A lei não exige isso. Então ele tomando essa decisão proibindo a empresa de operar no Brasil por conta dessa decisão que foi da cabeça dele, ele está agindo como pessoa física, não está agindo no Estado brasileiro. Se fosse agir dentro do Estado brasileiro, ele estaria agindo de acordo com a legislação brasileira. Então, teria que pagar indenização nisso daí, né? Então, o bom sinal é isso. O juiz aceitou esse pedido dos advogados lá das empresas lá na Flórida e encaminhou essa carta rogatória aqui para o Xandão,
que o Xandão tem 21 dias para responder formalmente à ação, ou ele pode apresentar uma petição para contestar o processo, seguindo as regras processuais federais dos Estados Unidos, né? Então o Xandão teria que constituir um advogado lá nos Estados Unidos, o que é uma coisa cara, tá? Estados Unidos, serviço de advogado é muito caro, não é brincadeira responder a ação lá nos Estados Unidos. Moraes tentou impor ordens de mordaça, ordens de censura, ao enviá-las por e-mail para o departamento jurídico da Rumble na Flórida e ao seu conselho geral interino também localizado na Flórida. As ordens exigem suspensão e proíbem criação de contas, requisitam dados de usuários, impõem multas diárias e ordenam o desligamento da Rumble no Brasil. Cumprir essas ordens exigiria alterações nos servidores da Rumble, o que prejudicaria diretamente a TMTG, cuja operação global depende dessa infraestrutura, argumentam as empresas, né? A ação remonta à investigação do inquérito das fake news, aquela palhaçada que o Alexandre de Moraes insiste para tentar culpar os bolsonaristas por coisas que não têm absolutamente nada, que não são crimes no Brasil, críticas meras ao Lula, à esquerda e ao próprio Alexandre de Moraes, né? Enfim, isso daqui é mais um processo que está caminhando contra o Alexandre de Moraes, como eu falei para vocês. Isso não é uma coisa rápida, isso não vai dar resultados esse ano, mas isso em algum momento vai dar resultados. A questão da lei Magnitsky está na mesa do Trump. Quando que o Trump vai decidir agir nesse caso, a gente não sabe, como a gente tem acompanhado aí com a questão de Israel e do Irã. Certamente o Trump tem outras prioridades nesse momento, mas também é verdade que com os Estados Unidos entrando do lado de Israel e acabando com o Irã rapidamente, isso vai dar uma visão para o pessoal aqui no Brasil que está entrando numa de vamos brigar com os Estados Unidos, vamos bater com os Estados Unidos, isso, que mal que tem. Olha só, o Irã existe há um tempão lá brigado com os Estados Unidos, sofrendo sanções dos Estados Unidos, e não tem problema nenhum no Irã, né? Pois é, agora você vê claramente que tem problema sim. Você se isolar da economia mundial, decidir viver por conta própria. Tem muita gente aqui no Brasil que fala isso, cara. Não, que temos que fechar tudo e fazer o petróleo aqui do Brasil, só pelo Brasil, para o Brasil. E a gente fechando tudo, a gente não precisa do resto do mundo, a gente pode ser tudo aqui no Brasil só. Esse pessoal, sei lá, deve comer cocô no café da manhã, porque são malucos. Olha o que está acontecendo no Irã. O Irã ficou anos e anos com sanções. O que aconteceu? No momento que teve uma disputa real com Israel, com os jatos modernos, com força aérea moderna, com as armas modernas, e o Irã, que gastou fortunas para fazer os mísseis dele lá, a parte militar dele lá, o Irã caiu em 48 horas. O Irã não tem mais nenhuma chance agora. Israel ataca o que quer dentro do Irã, em qualquer lugar do Irã, sem nenhuma dor, sem nada, né? O Irã tentou atacar Israel, chegou a atingir alguns mísseis, é verdade. Tem um número de mortos estimado na casa de 20 e poucas pessoas em Israel, muito triste isso, mas a verdade é que até Israel ficou surpreso com a facilidade com que o Irã caiu. E está todo mundo olhando para isso e percebendo o problema. O pessoal aqui no Brasil que está com essa do Lula, não que nós vamos brigar com os Estados Unidos, e vamos brigar e vamos peitar, se eles botarem sanções no Xandão, a gente vai colocar, vai se isolar e vamos ficar tudo aqui no Brasil e a gente consegue sobreviver sem os Estados Unidos. Meu amigo, não consegue não, tá? A tragédia é essa. Vamos virar um Irã, país paupérrimo, totalmente focado em fundamentalismo ditatorial, com os líderes lá, os ayatollah mandando em todo mundo coisas aleatórias, sem nenhuma chance, economia quebrando completamente, e na hora do vamos ver mesmo, não tem chance nenhuma. Por quê? Porque está destroçado por esse isolacionismo. O mundo, meu amigo, o ser humano, a principal característica, por que nós somos mais fortes que leões, que elefantes, que outros animais? Porque a gente conversa, porque a gente tem ligação uns com os outros, a gente faz comércio, é isso que torna o ser humano muito mais forte que todas as outras espécies animais do planeta. No final das contas, se você resolve se isolar, você está dando um tiro no pé, você está perdendo exatamente o que torna o ser humano mais forte. Quanto mais contatos você tiver, quanto mais você falar, essa história de você não depender de ninguém, isso é uma ilusão, isso não resolve o problema de caso nenhum de ninguém. Então, esse é um risco que o Brasil corre com esse negócio de achar que vai se isolar dos Estados Unidos por causa das sanções do Moraes. Eu espero que a gente não chegue nesse caminho. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai ter que ser punido em algum momento.
Mas eu acho também que a gente consegue punir o Alexandre de Moraes, a gente mesmo aqui no Brasil. Já falei para vocês qual é o caminho. É verdade que ele está preocupado com isso, né? Você vê, ele botou o Carlos Bolsonaro no inquérito da ABIN agora. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro agora vai ser senador por Santa Catarina. O Gilson Machado, que seria senador lá por Pernambuco, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes está preocupado com isso, mas não adianta. Ele vai perder de qualquer forma essa batalha, porque quanto mais ele bate no Bolsonaro, quanto mais ele bate no bolsonarismo, mais ganha força o interesse em o pessoal reverter esse tipo de coisa, consertar esse tipo de problema. O Moraes está fudido.